nós não apedrejamos, nós não fazemos oferenda de animais para Deus mais. Isso foi algo que ficou para a nação de Israel. Em Cristo, hoje, nós vemos um homem que trouxe um ensinamento, o qual tem para a igreja. E qual foi o ensinamento que esse homem trouxe? Esse homem ele é muito conhecido como o apóstolo Paulo, o maior missionário que eu tenho encontrado dentro da Bíblia, que ele pegou e deu instrução para casais, falou da ceia, falou de levantamento de obreiros, bispo, pastor. Ele escreveu 3 cartas pastorais e ele deu ensinamento para a igreja. E no capítulo 9 de 2 Coríntios, ele pega e expressa bem dessa forma que a nossa contribuição não seja estipulado em quantia de 10%, pois ele falou que cada um tinha que contribuir segundo propôs no seu coração, não com tristeza, mas sim com alegria. E esse homem que chamado Paulo de Tarso, ele foi nascido sob a lei, ele perseguiu os crentes em favor da lei, ele pegou e estudou aos pés de Gamaliel. Quando ele conheceu o Senhor no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele começou agora o quê? A divulgar o Evangelho, a divulgar a graça em Cristo. Então ele não pediu, simplesmente ele também não citou também Malaquias, pois ele conhecia toda a lei Torá, ele conhecia todo o Antigo Testamento, pois ele veio trazendo o ensinamento desde pequeno, estudado aos pés de Gamaliel. Então ele não veio. E no versículo 9, ele citou bem assim, conforme está escrito: espalhou Deus pobres, a sua justiça permanece para sempre. Essa citação, ele não citou nem Malaquias, não citou Moisés, não citou Jacó, não falou nada a respeito de Abraão. Simplesmente ele foi em Salmos 112 do versículo 9. Espalhou Deus pobre, mas a sua justiça permanece para sempre. Então, hoje eu vejo que muitos ainda não compreenderam o que é estar debaixo da graça em Cristo. Pois se pedir algo que Cristo já aboliu, como que ele vai requerer algo ainda hoje que ele mesmo desfez? Cristo já aboliu, mano. Sim. A expressão aonde que Cristo também relata a respeito do dízimo, fora Mateus 23, é encontrado em Lucas, no seu capítulo 18, do versículo 9 em diante, aonde que ele fala bem assim: a parábola do fariseu e do publicano. Ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiu ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que estes desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então aqui nós vemos que um fariseu e outro publicano. Fariseu, eles eram os mestrados da lei, eles observavam toda a lei Torá, e também os escribas, eram as 2 classes que viviam a lei, e a nação de Israel, que até hoje revigora a lei para eles ainda. Mas se nós formos olhar pela ótica tradicional dos pentecostais, das pessoas que vêm ministrando a respeito da defesa do dízimo, quem era para ser aqui exaltado não era para ser esse publicano, era para ser quem? O fariseu, porque ele vivia na lei. Olha só, desculpe interromper, irmão, mas nessa ênfase que o irmão dá de Lucas, Jesus ele não fala que não tem que ser dizimista.
ele enfatiza um ponto. No final desse trecho, Jesus ele falando que aquele que próprio se exaltar será humilhado, e que se humilhar será exaltado. O fariseu, ele se exaltou, não apenas porque ele deu o dízimo, porque você está se apegando apenas no dízimo aí, irmão. Mas ele falou que orava 2 vezes por dia, certo? Ele veio trazendo outros pontos. Então Jesus olhou a situação de ele se exaltar, e não em relação ao dízimo. Jesus olhou na situação que ele se exaltou a ele mesmo. Mas se ele não tivesse Jesus, ele não falou, não deu dízimo. Não, Jesus olhou o ponto que ele se exaltou. Se ele não tivesse se exaltado, irmão, não seria dessa forma. O erro dele não foi ter dado dízimo e nem orar 2 vezes por dia. O irmão está defendendo o dízimo, tá bom. Só que deixa eu te falar, é errado orar também 2 vezes por dia? Não, não é, irmão. Não é errado. Pelo contrário, tem que orar mais. Então, o que Jesus enfatizou foi ele se exaltar, e não em relação ao dízimo. Me perdoe por interromper, irmão, e pode continuar, irmão. Então, errado a orar não. Porque o próprio apóstolo Paulo ele fala para orar sem cessar. E nós temos que orar continuamente. Mas, em relação à exaltação dele, a este fariseu, ele se exaltou naquilo que ele vinha aprendendo. Como eu falei, que ele era um homem que vivia a lei. E os publicanos, ou esse homem, essa classe de pessoas, de povos, eles não tinham nada relacionado com ele a respeito da bênção de Abraão. Eles não tinham relacionado nada ainda a respeito da salvação, porque eles tinham só como para ele, povo escolhido, que era a nação de Israel. E ele se exaltou em cima desta lei, fazendo o quê? Com que essa pessoa ela não tinha mais direito algum. E Cristo aqui, em cima desse ponto onde que eu falo que Cristo já não dá ênfase nenhuma a uma pessoa que é dizimista, ele se exaltou isso. E em Cristo ele fala que aquele que se exalta podia ser em cima de qualquer outra coisa, mas ele se exaltou aquilo que o coração dele estava cheio, cheio do Antigo Testamento, cheio da ênfase que Moisés deixou a ordenanças da lei, a qual ele não podia extrapolá-la, ele não podia deixar de seguir a essa ordenança que era dada por Moisés. Outro ponto que eu quero trazer em ênfase aqui nesse momento é onde o terceiro tópico que fala mais extenso a respeito do dízimo, que é o livro aos Hebreus, é o Novo Testamento. Fala do dízimo? Fala. Mas fala como ordenança para a igreja hoje? Isso ainda é para nós? Vamos deparar com o livro de Hebreus, capítulo 7. Eu vou ler desde do versículo 3. Não, vamos ler desde o primeiro. Diz assim: o sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquela cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou os que tinham as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente toma dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. É para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque
lhe saiu ao encontro, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, por que sob ele o povo recebeu a lei? Que necessidade haveria logo de que outro sacerdócio se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdócio, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque deles assim se testifica: tu és sacerdócio eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdócio, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdócio eternamente segundo a ordem de Melquisedeque.